A CNN transmitiu ontem o debate histórico entre Lula e Bolsonaro na disputa pela presidência da República pelos próximos 4 anos. O encontro era muito esperado, não só pelo público, mas pelas campanhas dos candidatos. Nós assistimos a Raquel, a Caio ontem, logo depois do debate, dentro da análise feita no WW. Mas é importante ter a opinião de vocês agora. Acho que um dia depois, o que realmente assentou, o que ficou de forte ou de fraco nas duas campanhas? E claro, de vocês todos que assistiram, inclusive o Felipe também, que participou do esquenta desse debate aqui na CNN. Eu começo com você, Caio. O que ficou de mais forte de Bolsonaro? O que ficou de mais forte do ex-presidente Lula? Bom, vamos lá. Acho que a leitura geral é que o Lula começou muito bem, primeiro bloco, né? Voou. E depois, a partir do segundo bloco, isso tem uma reversão, o Bolsonaro consegue meio que empatar, né? A campanha até do Bolsonaro, acho que ele foi um pouquinho melhor ali, a hora que soma tudo. O próprio Valdemar da Costa Neto acha isso, né? Disse para interlocutores que acho que essa foi a visão. Acho que é importante situar o momento em que começou o debate. Se há 24 horas o assunto no país eram as declarações do presidente Jair Bolsonaro no podcast sobre as venezuelanas lá da periferia de Brasília. Então ele consegue uma decisão do Alexandre de Moraes, isso eu ouvi muito hoje no QG do Bolsonaro. Deu uma força de como pra ele. aquilo, ali ele chegou tenso, mas ele já chegou com uma carta na mão. O Alexandre de Moraes. Exatamente. Então ali ele consegue, pelo menos, equilibrar o que era uma crise e pelo que nos relataram, a pior crise da campanha, né? A sensação na campanha do Bolsonaro no sábado e até ontem à tarde era que a eleição tinha acabado. Ele consegue, com a decisão do Alexandre e com a performance no debate, principalmente no terceiro bloco, né? O segundo e terceiro bloco, reverter ou pelo menos estabilizar uma crise que não acabou ainda, mas que ela consegue ficar administrável. E acho que chama a atenção também como os temas, como vocês das pesquisas gostam de falar, ficaram cristalizados, né? Covid é algo que pega fortíssimo a Bolsonaro. E corrupção, apesar de Lula ter treinado muito para falar sobre isso, ele não consegue se explicar ou não consegue... Quando ele fala, como é que ele fala? Se houve corrupção na Petrobras, ele sempre bota um se... Qual o problema dele assumir isso? Quer dizer, claro, qual o problema? Claro que existe um problema dele assumir isso, mas todo mundo sabe que houve. Quando ele coloca um se... Não é colocar tentar colocar um ponto de interrogação na cabeça da gente, que a gente sabe que existiu, não há espaço para isso. Mas é por isso que os dois temas não têm, eles não têm explicação. Mas porque treinando você não consegue falar bem? Bom, isso é para o marketing falar. Mas tem coisas que são os fatos. Como é que o Lula vai explicar a roubalheira enorme na Petrobras, o superfaturamento daquelas refinarias, a má gestão? É que o si não ajuda, são nada. Os fatos, assim, as pessoas foram presas, tem um monte de provas, as pessoas confessaram crimes. Do outro lado, como é que o Bolsonaro vai explicar a má gestão da pandemia? Quando ele atrasa a compra de vacina, quando morre um monte de gente que não precisava morrer, quando ele negligencia, quando ele faz chacota. Simplesmente não dá, assim, vou usar um termo bem forte aqui, mas as pessoas não são idiotas. Não tem como você, por nenhuma mágica do marketing, fugir desses dois fatos da realidade. Por isso que é muito difícil para os dois correrem desse assunto. Agora, eu acho que assim, o debate ele termina ali meio empatado entre os dois, tanto na linguagem de corpo quanto nos temas. Talvez pandemia seja um tema que está menos na cabeça das pessoas, menos no centro das preocupações. O Lula tenha trago isso um pouco mais para a discussão. Agora, a corrupção, sim, voltou com muita força por conta do que mostrou a própria urna. Não acho que muda o resultado da eleição, o debate. A gente precisa ver, esperar reverberar, mas não é a percepção que eu estou colhendo de diversos políticos, de analistas como vocês, de formadores de opinião. Acho que ainda continua tudo muito, muito apertado, as margens muito estreitas. Antes de trazer o marketing e a pesquisa para o assunto, deixa eu botar o Felipe também nessa conversa, para ter a sua visão, a sua análise, Felipe, do que a gente viu ontem nos debates e no que isso pode influenciar as campanhas. Talvez principalmente a campanha de Lula, porque havia uma dúvida se ele, por exemplo, iria no próximo debate, só participando do debate da TV Globo, o último deste segundo turno.
de alguma forma isso pode ter balançado a posição do candidato do PT? Pode, Márcio, mas vai depender do que vai acontecer nos próximos dias, do resultado também dos monitoramentos, das pesquisas que a campanha do Lula vai avaliar. Pode pegar muito mal para ele amarelar no último debate de TV antes da eleição, com o Jair Bolsonaro em algumas pesquisas pontuando um pouco atrás, simplesmente 6 milhões de votos também não é tanta coisa assim. É claro que é uma vantagem significativa que ele tenta manter. Agora, eu estou alinhado com a Raquel a respeito dos 2 pontos mais importantes do debate. O Bolsonaro ficou na defensiva na pandemia, quer dizer, ele ganhou esse trunfo da decisão do Alexandre de Moraes de impedir os petistas de explorarem aquela declaração sobre as meninas venezuelanas, e ele entraria, se não houvesse aquela decisão no debate, jamais na defensiva, precisando esclarecer aquele ponto. Então ele não entrou, mas ele foi colocado na defensiva pelo Lula, que tomou ali o centro do ringue e colocou ele nas cordas em razão da pandemia e falou um monte de verdades para ele, porque não tem como fugir ao histórico dos fatos. Houve o atraso da vacinação, pessoas morreram que não precisavam ter morrido se tivessem se vacinado antes. Se o governo tivesse oferecido essas vacinas, muitas delas não teriam morrido. Há uma discussão sobre a quantidade, mas o fato é absolutamente inegável para qualquer pessoa que não tenha sido abduzida pela bolha de propaganda bolsonarista. Então, assim, é muito difícil ficar com aquelas alegações rasteiras de redes sociais, dos propagandistas do governo. E o Bolsonaro tentou ali, com o braço para trás, falar algumas coisas, mas o Lula foi encaixando e mostrando, inclusive, que Jair Bolsonaro não visitou as famílias nos hospitais, que ele foi depois para o funeral da rainha, que teve a sua extraordinária cobertura, Márcio, mas não fez isso aqui com a própria população brasileira. E aí é curioso que, no caso da corrupção, e essa é uma análise que eu tinha até feito aqui nesse programa, a situação se inverte de uma maneira que o próprio Bolsonaro, em determinado momento, fala sobre o financiamento do BNDES para obras do metrô de Caracas, na Venezuela, e fala como é que tem metrô lá em Caracas, mas não tem em Belo Horizonte, ou não tem como deveria ter, pelo menos. Ele manda um recado ali para o eleitorado mineiro, num estado onde ele precisa conseguir mais pontos, um estado que pode ser decisivo nessa eleição, como já foi em outras. E é indefensável o que aconteceu no Brasil em relação ao Petrolão. É indefensável que todas essas empreiteiras estivessem pagando propinas para agentes políticos, para agentes públicos ao longo de muito tempo, durante os governos do PT. É indefensável que haja empreiteiras que estavam sendo financiadas pelo BNDES, que estavam recebendo contratos públicos com pagamento de propina num esquema de corrupção na Petrobras, que estavam remunerando o Lula para dar palestra, que estavam customizando um imóvel de luxo em Atibaia que ele frequentava pelo menos 111 vezes. Então, assim, o Bolsonaro foi encaixando tudo isso com a ajuda significativa do Sérgio Moro, porque o Bolsonaro não tinha isso muito claro. Ele precisou até de cola para falar dos dados, para falar do superfaturamento em refinarias, etc. Como precisou também desse auxílio do Sérgio Moro para falar da transferência de criminosos para presídios federais, porque o bolsonarismo evitava citar isso, porque isso dava um crédito para o Sérgio Moro. Como agora ele apoia, aí o bolsonarismo pode falar, e usou isso contra o Lula também. Então, assim, a eleição pode ser definida pelo eleitor nem Lula nem Bolsonaro. E esse é um eleitor que tem menos essa indignação seletiva que acomete boa parte das duas bolhas. Então, ele vê o histórico dos podres, o histórico do telhado de vidro de cada lado e vai pesar o que ele acha menos pior. Então, assim, o debate ofereceu certos elementos, mas não foi decisivo e definitivo. Vai depender da exploração e do que vem acontecer nessas 2 semanas. Obrigado, Felipe. Felipe lembra muito bem a questão do presidente Bolsonaro, quando ele estava falando no debate, que ele botava às vezes a mão para trás e naquela hora que ele se aproximou de Lula e colocou a mão no ombro. De alguma maneira, as pesquisas já mostram quem saiu vitorioso nesse debate e como esse formato que permite uma aproximação, olhar cara a cara, procurar a câmera, se distanciar da câmera e procurar o adversário, no que isso ajuda a transmitir alguma mensagem? Olha, Márcio, queria muito ouvir a Sila sobre isso. Mas deixa ela por último, porque ela é de propósito. Mas um pouco das impressões dos grupos de pesquisa que nós acompanhamos, monitoramento de redes e todas as conversas que nós tivemos, inclusive, com outros institutos de pesquisa sobre isso. Foi um empate de virada. Né? O Lula começou claramente bem, como todos já falaram, o Caio resumiu muito bem, mas tem uma questão que foi chave. Foi o momento em que o presidente da República disse que Lula fez palanque
no enterro da Dona Marisa. Esse foi o momento em que, fisicamente, o Lula se mexeu, começou a suar, e ele começou a se desestabilizar no momento em que essa temática, pessoal, que passou desapercebido por boa parte das análises até agora, mas nos grupos ficava absolutamente claro, e depois eles falam, mas qual foi o momento dessa virada? Né? Isso apareceu de uma forma muito clara em alguns grupos, em especial dos grupos de mulheres, que talvez sejam mais sensíveis ao tema. Algumas não querendo acreditar e outras falando que foi jogo baixo o que aconteceu. Então, como para mim o critério sobre vencer ou não qual era o objetivo? O objetivo tira voto, alguém tirou voto um do outro? Não. Nós tivemos os eleitores do Lula que saíram votando no Lula, os bolsonaristas que saíram votando no Bolsonaro e os indecisos que ou foram para o voto Lula ou continuaram indecisos. Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto, que foi o ponto da virada da estabilidade emocional do ex-presidente da República. Talvez talvez a Cila lembre disso, o que foi as campanhas, os debates de 2014 da Dilma com o Aécio. Isso me lembrou muito também, que mesmo quando o Lula estava no alto, ele não conseguia estabelecer empatia com o público. Ele parecia arrogante, como o Aécio parecia com a Dilma. Então você tinha uma impressão de que nas temáticas você estava mandando bem. Não estou falando de corrupção não, porque concordo com tudo que foi dito aí. Uhum. Mas quando o risinho do Lula e tudo mais meio que criava um distanciamento simbólico com o eleitor que achava que o Lula estava meio arrogante. Então isso, mesmo no momento de vitória do Lula, que foi o primeiro bloco, apareceram também nas pesquisas. Cila, da estratégia do que falaram os candidatos, da postura corporal, da cor da gravata do presidente, do ex-presidente Lula, verde e amarela, tudo isso é pensado pelo marketing e tudo isso transmite informações para quem está em casa assistindo, colado na tela? Sem dúvida, todos esses detalhes são importantes e a gente vê que os dois se prepararam, cada um do seu jeito, né? Eu diria que o Bolsonaro é aquele aluno que estuda para a prova mais no finalzinho ali e dá um jeito, né? E tem umas tiradas ali na prova oral que dão certo. Então você vê que ele começou o debate ali sem dominar o palco, né? Sem andar. Ele, inclusive, a gente fala muito que o ex-presidente Lula não teve uma boa administração do tempo no bloco final e, de fato, não teve, mas Bolsonaro também não teve no primeiro, porque ele deixou essa conversa da pandemia ocupar quase todo o bloco. Precisou que o filho dele desse um toque nele e dissesse troca de assunto. E ele podia fazer isso porque os temas eram livres. Enquanto que o Lula, nesse primeiro bloco, falou de pandemia e de educação, que é um tema importantíssimo para a população brasileira. Então, você via que ele estava muito treinado para fazer isso. Então, no primeiro bloco, acho que ele dominou. Mas depois, Bolsonaro vai entendendo como é que a coisa funciona e ele tem ali o que a gente chama, né, que Collor levou no famoso debate de 1989. As pastinhas era o Moro, né? O Moro foi um pouco a pastinha, né? Vou levar aqui o Moro para lhe constranger. Agora, eu apurei que o Lula sabia que o Moro ia estar lá. Ele não descobriu quando ele chegou no estúdio. Ele já sabia que o Moro ia estar lá. Então, não foi uma surpresa, mas era um constrangimento. Você estava até me falando no camarim, né? Que o Moro foi com um crachá de outra pessoa. De um assessor, então eu acho que precisou negociar isso. Teria que ter informado já a produção de tudo que tinha acontecido, quem iria com aquele crachá. Então não foi aquele susto, né? Mas tinha um constrangimento na hora de falar de corrupção, estava ali, e o Lula estava com a gravata da audiência, né? Que eu acho que também não se pensou nisso, né? Acho que se pensou em ele ir com uma gravata verde e amarela, que era importante, mas teve essa a gravata vermelha. Agora, você colocou um ponto que está sendo muito batido na campanha do Lula, de que apesar da falta de conteúdo total, eles acham, na avaliação deles, que o Lula conseguiu emplacar alguns temas mais concretos, como educação, desmatamento, salário mínimo. O Bolsonaro passou muito a largo dessas questões. Então, e o debate precisa de corte, né? É para isso que você faz também. Tem né? Porque percepção dentro da campanha do PT que isso foi bom. Exatamente.
exatamente. As pessoas, quando veem um debate, elas não sabem o que elas acharam do debate. Isso que a gente fala que quem ganhou o debate tem os torcedores, né? Eu olho para o meu candidato, acho que ele foi melhor porque eu odeio o outro nessa campanha. Mas você não sabe, né? Então, depois é que as campanhas vão trabalhando para dizer a você quem ganhou, o que foi bom, o que foi ruim. E são exatamente esses cortes. Então, acho que o Lula estava muito bem treinado para fazer esses cortes. Agora, Bolsonaro, depois, quando ele se recupera, entende a dinâmica, ele faz esse gesto que você acabou de dizer, que foi o que o Trump fez com a Hillary no famoso debate em que ela sofreu muito, né? Então, eu acho que teve essa assessoria, sim, dele fazer aquilo, porque ele fez de propósito, ele insistiu, dizia para o Lula, vem aqui, fique aqui, aquilo incomodou muito o Lula, e eu acho que esse foi um momento... Sila, e tem aquele momento da pausa também, que já tá nas redes sociais, até com um áudiozinho ali de filme, já não me lembro qual. Quando o Lula termina de falar... E ele soltando uns raiozinhos pelo olho. Então, aquilo não foi por um acaso. Não foi por acaso de jeito nenhum. Vamos só explicar. Era Lula, estava falando, eu não lembro qual era o tema agora, acho que era corrupção. Não, e era do Daniel Ortega, né? Ele estava falando disso, e ele pega e fala, vem aqui, pega no ombro. Não, aí o Márcio acho que está falando da pausa. Eu estou falando da pausa. Da pausa, desculpa. A pausa foi na corrupção. Como você falou, o Lula termina de falar, olha para Bolsonaro e Bolsonaro não fala nada. De propósito, vai dar um sorriso sarcástico. E aí Lula assim, continua falando. E é nessa hora que ele perde o controle do tempo. Exatamente. Ele fala alguma coisa, tô aqui, tô pronto. E o Bolsonaro continua quieto. Isso já está cortadinho. Exatamente. Com o áudio. E o Lula também fez uma, né? O Lula mostrou um papel em que falava da pílula do aborto, que a uma certa altura da vida, Bolsonaro defendeu. Era isso que estava no papel? Eu não entendi na hora. É pelo que eu apurei, sim. Ela é muito boa, ela é ex-jornalista, né? Todo mundo sabe, né? Ela estava me contando aqui no camarim. Vai ser convidado outras vezes. Ex-jornalista. Não, só ia colocar que o Bolsonaro, ele não chamou o Lula de presidiário, ex-presidiário, em momento algum, diferentemente dos outros debates. Isso foi uma orientação justamente para evitar direito de resposta. A forma como ele trata os jornalistas também, né? Nos parece que deveria ser sempre assim, mas... Prazer em vê-la, Vera Magalhães. Né? Ele trata, na pergunta do Josias, que eu acho que aí também, eu concordo que a questão do caixão, ele usa essa expressão caixão, que é pesadíssima. Me lembrei aqui, inclusive, de uma coisa muito ruim. Nesse momento, ele desestabiliza o Lula, mas na pergunta do Josias, porque quem introduz corrupção é o Josias de Souza, né? Excelente jornalista. E quando ele cita, Lula teve o mensalão, Bolsonaro teve o orçamento secreto. Petrolão. Ali começa a desestabilizar. E o Bolsonaro até não ataca o Josias. E na pergunta da Vera, que teve no primeiro... sobre o Supremo. No primeiro debate teve problema, ele é até gentil, né? Ele é irônico, Caio. Ele não é gentil, ele é irônico. Não, também achei irônico. Mas em comparação com a primeira vez, né? Não, a primeira vez ele foi agressivo, grosso e ignorante. Agora ele foi irônico, né? E o Lula também aproveitou isso, né? Falou, eu vou chegar perto da sua câmera, Vera, mas não vou te agredir. Fique tranquila. Falar um pouco das propostas. Raquel trouxe a análise perfeita também. Ficou muito mais falando de passado do que de propostas para frente. Só que nessa pergunta do Josias de Souza, quando os dois foram questionados, o senhor teve o Petrolão, o senhor tem um orçamento secreto. Como fazer para ter um Congresso que não se venda e seja uma negociação republicana? Lula falou de orçamento participativo. É possível, Raquel? Não é, Márcio. Isso aí é uma falácia. Porque o orçamento participativo, ele pressupõe que a sociedade, a própria população seja ouvida, né, em projetos importantes para ela. Isso você consegue fazer em nível municipal, quase em nível ali de bairro. Então, em determinados municípios, é algo que você pode implantar, a gente tem exemplos bem-sucedidos. A nível federal, é uma coisa inexequível. Então, assim, realmente, quando você tem uma questão como a que estava sendo colocada ali, do engessamento do orçamento, da fatia gigante do orçamento, no qual a gente não consegue mexer, o Brasil precisa de uma reforma administrativa. A outra fatia muito menor do orçamento, que está direcionada, uma parte gigante para o orçamento secreto, sobrando nada para o investimento, e aí você responde com orçamento participativo.
E a resposta do Bolsonaro é: eu não tenho nada a ver com orçamento secreto. Então, assim, as duas respostas foram assim... Só pontuar que o orçamento participativo era uma bandeira do PT nos anos 80, chegou a ser implementado em algumas prefeituras, principalmente em Porto Alegre, gestão participativa, a ideia é bacana, só que o PT depois abandonou isso. Isso não foram para todas as prefeituras que fizeram, conforme o PT foi crescendo e depois que chegou ao Palácio do Planalto, abandonou de vez. Por isso, quando a gente vê o Lula falando, orçamento participativo, por que não fez entre 2003 e 2016? Porque lá atrás fez. Né? Acho que a Prefeitura de Diadema fez. Municipal. Sim, a nível municipal é uma boa ideia. Mas é uma bandeira de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Assim, não é resposta para hoje. Né? Agora, em termos técnicos do debate, o que fica para o telespectador é o gestual, são algumas frases, são só alguns momentos e são as temáticas trazidas. O resto, tudo isso que se fala no detalhe, o eleitor não pega, digamos O broche assim. do Lula, por exemplo? O broche do Lula foi uma provocação. Acho que são pequenas provocações que causam notícia, que é interessante. Mas o que fica mesmo, eu acho que é muito mais o gestual, o conforto, essa questão de não ficar arrogante, de ter empatia, de saber as regras, de não estourar o tempo. Tudo isso conta mais para o eleitor do que o que foi dito no detalhe, porque é muita informação durante muito tempo. Então, acaba que o gestual e o jeito que a pessoa se comporta é mais importante do que é dito, a não ser que você diga alguma grande bobagem, dê uma escorregada e fale uma barbaridade, aí sim. Eles debateram muito, inclusive, sobre meio ambiente, sobre preservação ambiental no nosso país. E Bolsonaro afirmou que durante o governo Lula o desmatamento cresceu. O ex-presidente disse que Bolsonaro tem os maiores números de devastação da Amazônia, que o atual presidente não teve respeito por esse bioma brasileiro. Bolsonaro chegou a falar, inclusive, dá um Google aí, se direcionando para a pessoa que estava em casa. Dá um Google aí e vendo os números de preservação. Então, daí a gente resolveu tirar essa dúvida e a gente trouxe aqui os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora exatamente, esse gráfico mostra o nível de desmatamento com o passar dos anos, desde 1988 até 2021, que é o dado mais recente. O que Bolsonaro queria dizer é que Lula desmatou mais. E a gente tem aqui os dados a partir de 2003, quando Lula assume o poder. O índice de desmatamento já estava muito elevado, perceba, 25,4K, quase 25 mil quilômetros quadrados na Amazônia legal. Em 2004, chegou a subir mais um pouco, mas o que a gente percebe é que houve uma grande queda, uma queda como a gente nunca viu nessa velocidade aqui e constante. Voltou a subir um pouco em 2008, 2009 continuou caindo, 2010, 2011, até chegar a Dilma Rousseff, que começou a manter os números na mesma estabilidade, chegou a baixar um pouco mais, e aí vem Jair Bolsonaro, a partir de 2019. Perceba que ele recebe com 10 mil quilômetros quadrados desmatados, depois passa em 2020 para 10,9 mil quilômetros quadrados desmatados, em 2021, 13 mil quilômetros desmatados. Deixa eu te ajudar com alguns percentuais, porque Por favor. a ex-ministra Marina Silva, que hoje apoia Lula, vamos fazer o disclaimer, mas é uma autoridade na área. E respondeu na hora. Ela publicou uma postagem no Instagram. No primeiro governo Lula, queda de quase 44% do desmatamento. No segundo governo Lula, queda de 52%. No governo Dilma, queda de 11%, um aumento de 21% no governo Temer e um aumento de 72% no governo Bolsonaro. Não dá para brigar com os números, é difícil. Talvez o que Bolsonaro tenha falado é que Lula desmatou mais do que o meu governo. Mas é pegando a soma das tendência, Mas é que você pega o primeiro ano, se você pegar o primeiro ano do governo Lula, 2003, sim, mas as políticas começaram a ser implementadas, e aí é Marina Silva, E toda essa queda aí se chama Marina Silva, que ficou no Ministério de 2003 a 2009. Só que se o Lula assume, 1º de janeiro de 2003... Não é assim de uma hora para outra, você implementou a política, mas aí você começa a implementar a política, que basicamente da Marina era criar unidades de conservação e cinturões de unidade de conservação que você conseguia ampliar e impedir as áreas que estavam no meio, falando bem grossamente,
grosseiramente, Sim, mas sim. basicamente foi isso. E aí você vai tendo uma redução gradual, né? Que é inegável. O que ele quis dizer? 2003, 2004 estava alto. Estava alto, mas a política... A você comparação chega e começa a matemática que não implementar. faz nenhum Não, e que sentido, ele porque o que herdou importa é a tendência. Ele herdou numa subida já. É bom Sim. explicar isso aqui também. Exato, é porque é a comparação matemática que não faz nenhum sentido. O que importa é a tendência. Mas o que eu acho é que esse é um bom exemplo para isso que eu estava falando do que se diz, né? Porque, na verdade, quem está assistindo não sabe quem tem razão. Então, o que se diz fica com menos importância do que outras questões do debate nesse Uma coisa que sentido. apareceu muito engraçada, apareceu espontaneamente em vários grupos, era por que não tem alguém checando os dados na hora? As pessoas falavam assim, apareceu na TV aqui. VAR, né? Por que não aparece? Falavam VAR, inclusive. Eles têm dificuldade com os termos em inglês. Mas como é que isso ia ser dito? Porque as regras do debate são muito engessadas. O que as pessoas queriam que aparecesse na TV. Entendeu? É como se... Que a emissora fizesse. Não um mediador. Parecesse um aparecesse lettering. embaixo. O como se fosse tira-teima entendi. na hora, o dado. O tira-teima. Eu não sei se, nada eu não sei se os se fizer candidatos isso no aceitariam isso, né? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas é uma demanda legítima do público, Sim, concorda? claro. Mas é interessante Faz até botar sentido. Não, é interessante até botar o Felipe nessa conversa, porque foi nesse momento, especialmente nesses dados ambientais, é que houve muita acusação. Você é mentiroso. Não, você que mente. Você mente, desmente. E ficou um pouco nisso o debate, Felipe. Márcio, esse tipo de acusação permeou todo o debate, eu acho que em todos os temas. Talvez nesse tenha havido essa repetição da palavra mentira, mentiroso, mente, desmente, etc. Como a Raquel falou, não dá para brigar com esses dados. Então, os governos do PT pegaram um desmatamento alto e abaixaram. E baixaram, né, o índice. E Jair Bolsonaro pegou o índice baixo e está aumentando. Então, assim, isso está registrado pelos dados, a gente vê pelas porcentagens. Então, não adianta, quer dizer, adianta, né? Esse que é o problema, que a propaganda muitas vezes é eficaz em recortar a realidade e falsificar o contexto. Então, você esquece a tendência e você pega lá um índice muito alto de determinado ano, compara com um índice de um ano atualmente, né, simplesmente pelo valor absoluto, sem mostrar as tendências, e aí você engana muita gente. É claro que existe uma hipótese de se colocar VAR em debate eleitoral, mas teria que ser discutido quem seriam os componentes, uma eventual agência de checagem de notícia, quantas vezes talvez cada candidato pudesse recorrer ao VAR, como muitas vezes existe pedido de tira-teima, por exemplo, no voleibol, né? Então, assim, são outros recursos a se pensar para um tipo de debate eleitoral como esse. Mas esse novo formato, com esse espaço para eles andarem e para se confrontarem ao longo de um tempo no mesmo assunto, isso é um espelho de certos tipos de debate nos Estados Unidos e que eu acho que funcionou muito bem. Só queria chamar a atenção para mais dois detalhes, já que foi citada aí a educação, só para detalhar que o Lula fez aquela colocação de ter construído universidades, né, escolas, perguntou para o Bolsonaro quantas ele fez, o Bolsonaro disse que na pandemia não adiantava nada abrir universidade para não funcionar, mas o Lula encaixou alguma coisa ali sobre educação, conseguiu até encaixar construção de 5 presídios em matéria de segurança pública, quando o Bolsonaro colocou. E o Bolsonaro, no final, quando já estava mais incisivo, quando o Lula já estava mais desnorteado, já tinha perdido ali uma certa concentração, o controle do tempo, o Bolsonaro deu uma ironizada no Lula a respeito do ministro da Economia, que ele não tinha nomeado, e o Lula fugiu dessa colocação de estabelecer ali quem será o seu ministro da Economia, e o Bolsonaro deixando claro ali como premissa que vai ser o Paulo Guedes, né? O que chegou a ficar no ar como uma simples hipótese e tal, mas a princípio o Guedes permaneceria. Mas, Márcio, desculpa, é porque isso para mim, se eu tivesse que caracterizar o debate, foi o debate das bolas não chutadas pelo Lula. O Lula poderia simplesmente, nessa resposta, falei, olha, eu ainda não decidi, mas eu tenho vários economistas que estão apoiando a minha gestão. Eu tenho o Henrique Meirelles, eu tenho o Pedro Malan, eu tenho XYZ, o Armínio Fraga. Eu vou consultá-los para pensarmos juntos qual é o melhor ministro da Economia. Nossa, mas você imagina a cisânia que isso provocaria dentro do PT. É verdade, mas o que o petista vai fazer? Vai votar no Bolsonaro? Bem, eleitoralmente... esse sempre foi meu argumento com você, Renato. Mas eu sempre defendi isso. Que era o mesmo do Boulos em São Paulo. O Boulos tinha que ir para o centro, porque a esquerda ia votar em quem? Não tinha alternativa. Então, eu não acho que o Lula tenha que indicar o ministro. O meu ponto ele perdeu uma enorme chance
Assim como quando falou do Joaquim Barbosa. Eu achei que foi o Bolsonaro que insistiu pouco na pergunta. A minha resposta ia ser simples. Eu falei, ó, vou consultar todos esses daqui, além do Paulo Guedes. Quem mais você pode colocar para sugerir? Eu respondi desse jeito. Assim como ele falou do Joaquim Barbosa, eu falei, o senhor já se perguntou por que o homem que apurou o mensalão, a justiça, aquele mesmo que o senhor idolatrava e está usando aqui de exemplo, me apoia? Gente, é super difícil participar de um debate. Nenhum dos dois ali é grande debatedor, né? Vamos lembrar São bem disso. ruins, inclusive. Não, Né, o Lula, Lula não ele tá tipo o Ronaldo Fenômeno no Corinthians ali, no final da carreira. Não tá na Copa de 2002. Não, fazendo uma analogia assim, ele não tá naquele auge, Coitado. igual a gente já viu ele no auge, né? Coitado do quê? Coitado do Ronaldo Fenômeno com essa comparação. Achei que era o Corinthians. Não, de um grande jogador, que é inegável que o Lula é um grande jogador. Um grande, né? Mas mais de entrevista do que de talvez debate. uma- Não, ele é bom de discurso, Lula. Vamos pegar isso, porque ele não é assim, um super historicamente debatedor. o Lula não tem grandes Não. desempenhos em debate. Não, ele não tem é um super entrevistas, debatedor. O que é um Sim, parâmetro sim. diferente. Sim. E eu acho que ele estava exatamente muito preocupado em não errar, que era o que ele tinha que fazer mesmo. Ele está na frente, ele não pode errar. Então, ele não quis improvisar em nada, né? Eu acho que ele poderia ter improvisado, inclusive, com relação à presença do Moro ali, mas a campanha dele deve ter decidido que não. Então, acho que ele foi bem dentro do script.